Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Este seja um dia esperançoso pela escuta da Palavra de Deus. Convocados particularmente neste tempo de grandes dificuldades, a dar testemunho público de nossa fé, especialmente quanto a nossas posturas e atitudes no relacionamento com o meio ambiente. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Amado irmão, amada irmã, aprendamos que quanto ao fato da ressurreição dos mortos no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus nos falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Por isso Jesus diz: vós estáis muito enganados a respeito do caso que lhe propuseram. Assim argumentou com alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Ajuda-nos a argumentação do Tratado contra as heresias de Santo Irineu. Santo Irineu diz: nosso Senhor e Mestre, respondendo aos saduceus que negavam haver ressurreição e, além disso, ofendiam a Deus e desprezavam a lei, confirma a realidade da ressurreição e dá testemunho de Deus, dizendo: vós vos enganais, não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Quanto à ressurreição dos mortos, ele mesmo pergunta: não lestes o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E acrescenta: Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para Ele. Com estas palavras, irmão e irmã, mostrou que aquele que falava a Moisés da sarça ardente, declarando ser o Deus dos pais, é o Deus dos vivos. Quem é Deus dos vivos, senão o único Deus acima do qual não há outro Deus? O mesmo anunciou o profeta Daniel quando Ciro, rei dos persas, lhe disse: por que não adoras Bel? E Daniel respondeu: porque não adoro imagens fabricadas pela mão do homem, mas sim o Deus vivo, que criou o céu e a terra e tem o domínio sobre todo o vivente. Aquele que era adorado pelos profetas como Deus vivo é o Deus dos vivos, como é também o Verbo que falou a Moisés, repreendeu os saduceus e ajudou-os a compreender a verdade da ressurreição. Ele que concedeu-nos a ressurreição e manifestou aos que eram cegos 2 verdades, a ressurreição e o Deus vivo. Portanto, se ele não é um Deus de mortos, mas de vivos, aqueles pais dos quais se proclamou o Senhor vivem certamente nele e não são mortos, porque são filhos da ressurreição. Seja iluminada a nossa compreensão sobre a vida eterna, enquanto para ela caminhamos velozmente. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens.
e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa Igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.